Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Simplesmente servos e servas, o nosso espaço para conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeyer. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse nosso encontro. Nosso entrevistado de hoje, nosso irmão João Marcos. Bem-vindo, irmão. Obrigado. É bom estar aqui e poder conversar um pouquinho mais, né, daquilo que a gente tem vivido como pessoa, né, no individual, mas eu acho também que é legal a gente compartilhar aquilo que de alguma forma Deus tem feito através da nossa vida para poder alcançar outras, mas ao mesmo tempo tá com a nossa comunidade de fé atuando, trabalhando, e eu acho que adicionando boas características e referências, né, para a nossa geração. Então vamos começar do ponto de vista pessoal. Certo. Quem é você, João Marcos Gomes? Olha, sou uma pessoa que eu acredito que Deus já escreveu uma história muito bacana no sentido das experiências que eu já vivi até aqui e naquilo que eu acredito que eu ainda tenho para viver. Eu acho que não só pela minha profissão hoje, mas pelo momento que eu estou de vida, por toda uma questão espiritual, social, aquilo que eu tenho sentido assim que Deus tem agregado na minha vida, eu acho que hoje eu sou uma pessoa com muito mais consciência de quem eu sou em Cristo e, ao mesmo tempo, ciente também do meu papel aqui, né? Como profissional, como pessoa e como cristão também no meio da sociedade. Eu acho que eu poderia dizer dessa forma, uma pessoa mais consciente de quem eu sou, né? Uns 30 anos aí já se passaram e eu acho que já é uma idade boa da gente falar que a gente já tem um pouquinho de experiência aí na vida, né? João, você passou por vários estados, inclusive Sim. chegou a morar fora, né, Isso, do nosso país, em função da atividade do seu pai. Ele era militar, né? Como é que foi isso? Adolescência... Durante a adolescência isso foi muito marcante, né? Sim, foi muito marcante, mas eu acho que o fato de, desde pequeno, já ter essa experiência de morar fora e, ao mesmo tempo, ter contato com pessoas, igrejas diferentes, eu acho que isso só foi um fator assim, que agregou na minha formação hoje. Eu acho que, assim como minha mãe sempre falou, né, você poder agregar na sua vida um pouco do outro em você, com relação a culturas, com relação a pessoas com quem você passa a conviver, eu acho que isso, a cada dia que passa, vai formando um pouquinho de você. E aí você vai levando para a sua vida essas experiências, essas características, e aquilo vai te moldando, né, com o passar do tempo. Mas em todo esse momento, eu vejo a mão de Deus sobre mim, né, cuidando de cada situação. E eu acho que não foi em vão tudo que eu vivi até aqui. Essas mudanças que meu pai acabou passando, eu acho que isso trouxe para mim esse entendimento do quão é rico você estar lá fora, o quanto é rico você conhecer pessoas diferentes e o quanto isso pode fazer diferença na sua vida, para que no futuro aquilo talvez faça sentido para você, né? E pelo menos hoje, com a experiência que eu tenho voltada assim, mais para a parte missionária, que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, hoje, até por uma das conversas, não sei se você lembra, mas umas conversas que a gente teve há muitos anos atrás, que talvez até o fato de ter se mudado, ido para outros lugares, isso hoje me ajuda a entender talvez alguns propósitos que Deus tem colocado na minha vida. João, durante o seu período de estudo, tanto no ensino médio quanto na faculdade, você sempre foi uma pessoa muito, muito marcada, a sua prática estudantil sempre foi acompanhada das reuniões com o grupo de evangélicos. Sempre. Conte-nos um pouquinho sobre isso, João. Então, a minha hoje, né, eu sou médico, formado pelo UFRJ, e eu acho que assim, é uma questão de muito esforço realmente. Eu acho que até isso que você falou é importante, né? As pessoas às vezes olham para mim e me acham uma pessoa muito inteligente, muito, né? Mas eu acho que a palavra é esforçado, porque em todo momento eu nunca fui aquele cara de tirar 10, tirar, né, umas notas altas em tudo por onde eu passasse. Mas eu acho que aquela coisa do água mole em pedra dura, né, tanto bate até que fura, eu acho que fez a diferença para mim. Mas, realmente, em todo esse processo, né, de formação acadêmica, escolar,
Deus sempre deu um jeito de colocar alguma espécie de grupo cristão no meu caminho, né? Então, ao mesmo tempo, isso me forjou muito para saber lidar com algumas situações, poder trazer uma palavra diferente para algumas pessoas dentro do meu convívio, né, hoje de trabalho. Então, realmente, desde a época do colégio e na época da faculdade, né, que vamos dizer que foram umas 3 faculdades aí nesse processo, né, até mudar e chegar onde eu queria mesmo, foram realmente oportunidades que eu tive de poder ter experiências com Deus através desses grupos, né, cristãos, desses movimentos, né, digamos assim, que hoje em dia existem nas faculdades e em algumas escolas também. Então, isso foi o que me agregou muito para ter esse olhar também missionário, né, e, ao mesmo tempo, ser atuante onde eu estou, né? Eu acho que é esse entendimento assim, que eu levo. Você diria que os maiores desafios foram no colégio, quando o João fala colégio, é o colégio militar, onde ele fez o ensino médio. Os desafios maiores foram no período de colégio ou no período da faculdade? Olha, por incrível que pareça, eu acho que foi no colégio. Porque, para mim, por incrível que pareça, muita gente fala assim, poxa, na faculdade os jovens se afastam mais. Mas, para mim, foi uma coisa inversa, porque na faculdade, eu acho que foram os momentos onde eu mais tive uma aproximação com Deus. Não que em tudo fosse tranquilo, em tudo fosse fácil, mas eu acho que a forma de levar e a forma de saber falar o não em certos momentos, eu acho que na faculdade, por mais engraçado que pareça, eu tive uma certa facilidade. Eu acho que tive todo um respaldo assim, né, espiritual, que me deu esse impulso para conseguir levar de uma forma natural e, ao mesmo tempo, consciente do que eu quero, do que eu não quero, e também entendendo que as minhas escolhas naquele momento poderiam também fazer diferença na vida de uma outra pessoa, quando a gente entende que tem pessoas que estão nos observando a todo momento, né? Mas na escola, eu acho que como eu ainda não tinha muito esse entendimento de quem eu era em Deus e, ao mesmo tempo, toda uma fase de mudanças na vida, né? Adolescência e tal, as mudanças que a gente acaba tendo, tudo isso, naquele primeiro momento, foi um certo impacto. Mas eu acho que na faculdade foi de uma forma bem tranquila essa situação. Então, você diria que essas experiências de residir em vários locais, né, em várias cidades, Sim. Esse seu envolvimento com os grupos evangélicos, né, tanto no ensino médio quanto na faculdade, ajudaram a forjar essa sua visão missionária, esse amor missionário? Sim. Eu acho que o amor missionário, ele vem muito também, não só pelo fato de você entender quem é Cristo na sua vida, mas tem também aquela grande característica de adaptação. Porque em todo momento, você como missionário, seja por uma missão de uma semana, seja por uma missão de anos, onde você opta por ir para uma outra cidade, um outro país, de alguma forma você vai ter que se adaptar. E para mim, o fato de morar em vários lugares diferentes, eu acho que isso me deu esse know-how, né, para conseguir lidar bem com as mudanças, né? Tanto que essas de mudanças, né, de escolas, mudanças de cidade, mudanças de faculdade, eu consegui levar isso de uma forma tranquila, não foi algo tão pesaroso, né? E, ao mesmo tempo, sempre ter que lidar com pessoas novas e me despedir delas, né? Depois que a gente cria o laço e depois a gente cria novos laços, né, com outras pessoas, eu acho que o trabalho missionário ele vem muito vinculado a isso, né? E mesmo que você hoje não se veja numa situação de eu não estou saindo de casa, eu não estou dentro de um processo de mudança tão drástico, né, como esse, eu acho que se você quer ser uma pessoa, ao mesmo tempo flexível, para poder lidar com pessoas diferentes que necessitam dessa fala, desse acolhimento espiritual, nós, como cristãos, temos que ter essa característica de adaptação, porque isso requer de nós uma maturidade, mas, ao mesmo tempo, o entendimento de que se a gente não tiver esse primeiro passo, fica difícil também da gente lidar com as pessoas que pensam diferente da gente em várias situações, né, da sociedade. Então, ter essa maturidade, esse entendimento, isso faz muita diferença. E realmente, para mim, foi uma coisa que foi de total relevância nesse processo. Poderíamos dizer que você tem dois
duas perspectivas ou dois caminhos missionários. Um é no exercício da sua profissão, né, você utilizar o saber, né, científico em espaços mais próximos aqui, né? Nossa Jerusalém, sim, né? Sim. E o segundo caminho seria o trabalho missionário temporário, já em lugares mais distantes. Dentro desse processo aí dos dois caminhos, né? Para quem não conhece, não tem esse entendimento do que eu faço, eu tenho um trabalho itinerante, onde eu vou nas igrejas e faço um trabalho específico falando sobre a saúde do homem, né? Mas a gente fala eu falo tanto numa visão espiritual, física e emocional também, né? Ponto. Esse é um dos ministérios que eu tenho. Agora, o outro ministério é esse realmente temporário, de ir para outros lugares, exercer a função de médico, mas também ter esse olhar missional dos povos um pouco distantes, né? Eu tenho um pouco dessa característica do radical, né? Eu gosto de aventuras, então eu acho que talvez ir temporariamente, ficar em curto prazo em algum local, para mim também é bacana. Então, realmente, são duas situações que hoje eu tenho como ministério e eu tenho atuado dentro desse processo, né? E é até interessante falar um pouquinho de como Deus colocou no meu coração esse primeiro chamado, né? Digamos assim. Por favor. Durante o período da faculdade, eu estava muito em dúvida em qual caminho seguir especificamente. E aí, pedindo a Deus direcionamento, eu falei assim, Deus, eu quero pelo menos agir em alguma área onde eu vejo que existe uma escassez, né, de pessoas que atuem naquela área ali, mas ao mesmo tempo que tragam esse olhar espiritual para aquela situação específica, né? Então, assim, durante esse processo de escolha, por incrível que pareça, eu sempre tive um olhar muito voltado para a família, digamos assim, né? Então eu pensei em fazer ginecologia obstetrícia, mas seguir para o lado da obstetrícia, porque eu sempre achei bacana fazer o pré-natal, aqueles barrigões chegando e a gente saber que tem uma criança ali se desenvolvendo, isso para mim era uma coisa bacana de ver. Durante um tempo pensei em pediatria, mas aí depois eu falei, poxa, eu acho que ter esse entendimento do filho das outras pessoas, eu acho que talvez não seria para mim, né? Cuidar dessa forma. E depois, por eu começar a gostar de cirurgia, eu acabei tendo um olhar diferente para a urologia. Eu achei que era uma área justamente onde há uma falta, uma escassez de profissional consciente que queira atender, tendo esse olhar mais humanizado para o homem especificamente. E por que não pensar no lado espiritual, né? Sim. E aí você trazer esse tripé do espiritual, do emocional e do físico ali, né? Então, a ideia dessas palestras, a ideia desses atendimentos que eu faço é justamente ter um espaço maior para que o paciente não fale só das suas enfermidades físicas, mas ao mesmo tempo traga o entendimento de como ele está na parte emocional, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, culturalmente como homem, da gente expor algumas questões. Então, ao mesmo tempo, quando você nota, né, que a nossa sociedade tem caminhado por um processo onde o homem tem adoecido, né, pensando na parte emocional, quando você tem um profissional que se vincula a esse paciente, dando a ele um olhar, uma luz sobre essa situação, o cara ele quer muito aquilo ali. Ele quer muito ter a oportunidade de expor as questões que ele tem vivido. E aí, tudo isso vai envolver o trabalho, o relacionamento dele, a criação dos filhos, a maneira com que ele enxerga parentes, pais, né? As pessoas em volta dele, né? Então, todo esse grupo social que envolve ele faz uma diferença muito grande de como ele está reagindo e de como ele está respondendo às questões do dia a dia. Então, você conseguir chegar no coração daquele paciente ali, dizendo para ele, eu estou aqui para poder te ouvir por inteiro. É interessante você perceber como que as pessoas querem esse atendimento e como tudo se abre ali. É muito legal. É uma virada que eu entendi que por uma escassez e por haver uma escassez de pessoas cristãs dentro desse meio, eu falei, não, eu quero me inserir nesse processo e eu quero ser a pessoa que está dando luz para isso aqui, né? Então, eu entendi mesmo como um chamado. Hoje eu vejo isso como um propósito de vida,
não deixo de atender o paciente em diferentes faixas etárias sem passar por esse processo para poder entender tudo isso que ele carrega e como ele está respondendo a tudo isso. Então, eu acho que realmente foi um chamado que Deus colocou no meu coração e é um propósito que eu me sinto bem realizado fazendo isso. Então, explicando, né, aquele primeiro ponto, eu acho que realmente é você responder a uma necessidade que a gente tem vivido hoje como sociedade. Então, você tem trabalhado com jovens. Sim. E agora, né, nesse ministério, nesse novo ministério, você ampliou, né? Está chegando até a terceira idade. Sim. Que mensagem você enviaria para a nossa igreja? Né? Não somente para os jovens, sim, porque podemos cair nessa armadilha. Não, é um jovem falando para jovens, mas esse não é a abrangência do teu ministério. Então, uma palavra para a nossa igreja, por favor. Olha só, para a nossa igreja, né, Batista do Meia, seja uma pessoa atenta àquilo que Deus está falando no seu coração. Não seja uma pessoa relapsa com aquilo que Deus já tem te mostrado para atuar, para fazer, porque existem muitas necessidades, né? Assim como eu enxerguei uma necessidade, né, que é quase uma questão social, mas a nossa igreja tem necessidades, a nossa sociedade tem necessidades, então não se prive de poder viver aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Seja uma pessoa atenta e, ao mesmo tempo, responsiva a esse chamado, independente de qual área você seja ou de como você se encontra hoje, achando que você tem ou não capacidade. Tenha esse entendimento. Deus pode te capacitar, então esteja totalmente entregue para que Deus possa usar a sua vida. Eu acho que a palavra que fica para esse momento é isso, é estar atento e realmente agir, não perceber a necessidade, vou deixar ali porque alguém vai fazer. Não, seja você a pessoa que quer mudar aquela realidade. Deus tem um propósito para a sua vida. Minha oração é que você encontre esse propósito na sua caminhada cristã, na sua comunhão com Deus, e ao encontrar este propósito, receba toda a capacitação, portas sendo abertas e portas sendo fechadas pelo próprio Deus, a fim de que você possa escrever uma bela história no tempo em que Deus permitir que você esteja não só no contexto de igreja, né, mas um contexto maior, né, um propósito que Deus tem para a sua vida nesse tempo e nesse mundo. Senhor, permitindo, nos encontraremos em nosso próximo Simplesmente Servos e Servas.